Bem-vindos à segunda edição do Café com Cássia. E hoje temos uma convidada especial, que é a Indira Pontes. Ela que é natural daqui de Alagoas, chegou aqui no nosso bairro do São Jorge aos 8 anos de idade, estudou aqui no Colégio Fernandes Lima e de lá ela pôde passar no vestibular. Ela que ingressou na UFAL com o curso de psicologia e fez a sua especialização em perinatal. E nesse momento vai falar um pouco sobre todas essas atividades, que inclui lidar com mães gestantes. Fala um pouco pra gente, Indira. Oi, Cássia, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Estou muito feliz com o convite, minha primeira vez no podcast. Que bom. E é uma honra estar aqui, bater um papo com você, falar um pouquinho da psicologia, do meu trabalho. Esse termo perinatal, ele gera um pouquinho de dúvida, né? Não é Sim, muito conhecido. Sim. Então, perinatal significa da gestação ou até mesmo quando a mulher está tentando, né, engravidar, planejando uma família, até os primeiros anos de vida, quando o bebê tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Essa é a minha especialidade. Eu acompanho essa mulher diante desses desafios que a maternidade traz desde a gestação. Para mim, é uma área que me marca muito, né? Fala muito assim da minha história. Sim. Eu escolhi psicologia justamente por algumas experiências que eu tive, né, com meu irmão, e aí eu vou te contar um pouquinho também sobre isso. Certo. Então, Indira, você que tem essa formação, eu te acompanho no Instagram e vi que você foi mãe, né? Inclusive, eu pude acompanhar um dos seus stories, onde você falou que com 38 semanas e 1 dia, você teve uma surpresa muito grande na sua gestação e o fato de você ser acompanhada por um psicólogo influenciou muito nesse último momento. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, tive uma surpresa, né, na minha gestação. Foi uma gestação tranquila, não tive intercorrência. Eu estava bem, a minha bebê estava bem. Mas aí aconteceu, né, de que eu fui fazer um ultrassom com 38 semanas. E aí o médico olhou pra mim e disse: Indira, infelizmente não tá tudo bem agora. A gente precisa fazer uma cesariana de emergência, por algumas questões, né? Principalmente pelo fato de que a minha placenta não estava transmitindo os nutrientes para bebê. Então Certo. eu poderia comer disparadamente e a minha bebê não estava mais recebendo porque a placenta não estava fazendo essa transmissão. Certo, mas toda a sua preparação na gestação foi para ter um parto natural. Isso, estava fazendo exercícios, fortalecimento da região pélvica para um parto natural. Contratei uma doula para me acompanhar no dia, estava fazendo o meu pré-natal psicológico, que é uma ferramenta que eu como psicóloga também trabalho. Fazendo terapia semanalmente, tudo em prol do trabalho de parto natural. Sim, que inclusive te vi várias vezes na academia, né? Você já com a barriga de algumas semanas, vou falar, crescida, né? E às vezes o fato da gente olhar e dizer uma gestante treinando faz alguma diferença? Fez muita diferença na sua gestação? Sim, Cássia, eu fiz exercício durante toda a gestação. E assim, o exercício físico em si, ele já muda a nossa saúde mental de uma forma. Sim. Eu não sei como você se sente, mas eu posso estar assim, me arrastando. Depois que eu faço o treino, eu volto para casa feliz, me sentindo bem, autoestima boa. Então, trazer o exercício também na gestação, lógico que com autorização do obstetra, se tiver tudo direitinho, né? Quando a minha obstetra ela autorizou, eu estava bem para isso, eu continuei o exercício que eu já fazia antes, justamente para que meu corpo estivesse bem e eu pudesse oferecer o melhor para minha filha. É lógico que foi adaptado, né? Porque eu fazia um treino e quando eu recebi a notícia da gravidez, a gente precisou adaptar, e aí eu também tive o apoio de um profissional, né, da educação física para fazer essa adaptação. Legal. E assim, eu sempre falo para as pacientes que eu acompanho, que estão gestantes, para investirem no exercício, e não precisa ser um exercício assim, muito intenso, né? A gente precisa se mexer, porque quando a gente faz o exercício, o nosso corpo libera uma substância chamada endorfina. Isso nos dá uma sensação de prazer, de bem-estar.
E além do mais, o corpo que está gestando, ele fica sobrecarregado, né? Os hormônios estão à flor da pele, a gente sente muito sono, a gente se sente diferente, estranha, né? Então quando a gente está ali cuidando do nosso corpo, fortalecendo a nossa autoestima, preparando esse corpo para o parto, né? Que é um momento tão assim, tão intenso, isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Ah, legal. Interessante que essa sua fala, ela quebra muitos paradigmas. Por exemplo, quando uma gestante descobre a gravidez, tem aquele primeiro, segundo mês de autocuidado, né? Que é um período de risco para você manter a gravidez e tal. E muitas mães acham que o fato de estar grávida, você não pode treinar, tem que ter repouso. Fala um pouco sobre isso. Sim, Cássia, é um ponto que a gente precisa romper mesmo, né? Porque eu mesmo ouvi muito isso. Ah, você está se arriscando, cuidado. Até na academia mesmo, os olhares, quando eu passava assim, "Oxi, como assim? Ela está gestante, está fazendo academia, né? Eu devia estar fazendo pilates ou qualquer outra coisa, que também é um exercício, né? Mas principalmente a academia, eu me senti um pouco julgada. Mas as profissionais que me acompanharam, né, foram muito responsáveis nesse sentido de me indicar se eu podia ou não e fortalecer a minha decisão que sim, que é seguro, que é saudável, que eu poderia me exercitar com segurança e que isso ia fazer bem tanto para mim quanto para a minha bebê. Então, se você está escutando, se tem uma gestante escutando a gente, né, pare para pensar sobre isso, porque é importante tanto para você, no sentido de que você vai sair para socializar com outras pessoas. Exatamente. Você vai continuar a sua rotina que você já tinha antes de exercícios. A endorfina vai fazer bem, né, para você, para o seu corpo, para a sua saúde mental. Sim. E vai fazer bem também para o seu bebê. Eu costumo falar assim, Cássia, que a maternidade ela é um pouco solitária, principalmente nesse começo, porque a gente tem a sensação de que a nossa vida parou. É verdade. E aí todo mundo está continuando a vida e a gente está ali parada, porque não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode beber bebida alcoólica, não pode determinadas situações, enfim. E a gente já está ali naquele ritmo frenético de consulta, de exame, se sente um pouco isolada. Às vezes as amigas, né, se afastam um pouco, não sabem o que dizer porque não passaram pela experiência, a gente acaba se sentindo sozinha. Exato. Aí imagina a gente com esse sentimento ficar em casa, não se exercitar, não cuidar da nossa autoestima, né? Não estar em ambientes que nos dá prazer. Inclusive, Indira, existem alguns casos, né, que os relacionamentos mudam durante o período da gestação. É justamente o que você estava falando agora, sobre a mudança de humor que ocorre na mulher, né? Às vezes a falta de paciência, enjoos, engloba tudo e acaba que o homem perde um pouco a paciência. É verdade, Cássia. E é mais comum do que a gente imagina, porque assim, cada gestação vai ser uma gestação, né? Mas na maioria, a mulher tá ali lidando com vários sintomas, de um corpo que está gerando um novo ser. Imagine, né? Gerar um novo ser dentro de você. O quanto que requer da gente, tanto físico quanto emocional, né? E as emoções estão ali, como uma montanha-russa. E a gente acorda assim, se sentindo maravilhosa. No mesmo dia, à tarde, a gente já está se sentindo péssima porque a roupa não está cabendo, porque a gente não está se sentindo disposta para ir ao trabalho, enfim. São diversas coisas que acontecem. E tem a questão da libido também, né? Sim. Tem mulheres que a libido vai lá em cima, né? E ela sente desejo por aquele parceiro e outras não. Pode ver que pega ranço do marido. Tem gente que até pega ranço do marido. E tem também aquela parte emocional, né? De sensibilidade, que às vezes a mulher ela fica muito chorosa nesse período. Muito sensível. Coisas pequenas podem tomar uma proporção, né, maior, porque justamente ela está ali com os hormônios aflorados. E assim, são mudanças que estão acontecendo naquele corpo, no relacionamento, né? Porque agora o relacionamento vai mudar, eles estão compartilhando não só uma vida a dois, mas agora eles vão ter algo em comum, que é um outro ser humano, e que eles vão decidir juntos como criar, como cuidar, como vai ser a logística né, para lidar com as responsabilidades agora que está chegando um bebê. Então, são muitas mudanças que essa mulher está vivenciando e nem sempre o parceiro ele vai acompanhar tudo isso, até porque o homem ele tem um tempo maior para se sentir, eita, agora eu sou pai,
A mulher, quando diz A assim, maternidade é mais sensível positivo, que para a ela mulher. começa a sentir Sim. mexer, ela já vai trabalhando aquilo na mente dela, de tornar-se mãe, né, de relacionar-se com esse bebê, tocar a barriga, ver o bebê na ultrassom. O homem, como ele não sente no corpo, na pele, ele vai ter um tempo maior para poder começar esse processo. Então, pode acontecer um descompasso, né? Um parceiro que está ali compreensivo, entendendo as necessidades dessa mulher, tentando ouvir, se mostrando aberto, e vai ter um que vai ter mais dificuldade, porque talvez não era o momento ideal, ele não se sente pronto, ainda não se sente conectado com esse bebê. Então são diversas questões que a gente precisa refletir, né, nesse sentido do relacionamento, porque realmente vai mudar e é bom que eles comecem a conversar desde a gestação, porque quando chega o puerpério, né, que a gente sabe, todo mundo já sabe que Sim. é senso comum que é Sim. caótico, é difícil, né? Quando chega essa fase é porque eles estejam fortalecidos como casal. Se eles estavam em conflito de alguma forma, eles se permitirem conversar sobre como é que estão se sentindo. Esse processo de se tornar pai, de se tornar mãe, né? Quais as escolhas eles querem fazer para esse bebê. Então é por isso que eu acho tão importante esse trabalho de saúde mental desde a gestação, né, com essas mães, e a gente também chama os parceiros, né, durante o acompanhamento psicológico, para conversar com eles, o que é que eles estão achando, como é que está sendo para ele também, né, para que ele se sinta parte. Né, porque o tempo todo a mulher que faz o exame, a mulher que está indo a um monte de consulta, tomando vitamina, Isso. enfim. E o homem, por estar trabalhando, nem sempre pode acompanhar. Né? Indira, você já atendeu alguma mãe que precisou de um acompanhamento no período pós-parto, por rejeição, ou a criança ou ao parceiro? Porque eu já vi alguns casos sobre isso. Sim, Cássia, já aconteceu, sim. O que acontece é que o parto na vida da mulher, ele é um momento muito marcante, né? Vão ter mulheres que o parto, ele vai tocar no íntimo dela de uma forma muito positiva. Ela vai se sentir empoderada, porque vai dar à luz um novo ser humano, né? Vai se sentir na sua máxima potência naquele momento, né? De receber esse bebê, nessa chegada. Vai ter algumas mulheres que aquele momento, aquela vivência ali, que é assim, surreal de intensa, né? Porque é uma entrega, né? O seu corpo tá ali no momento de mais vulnerabilidade, né, da sua vida. Então esse momento ele pode tocar em alguma ferida que ela não tinha trabalhado, né, em alguma questão da vida dela, seja uma questão da infância, da vida adulta. Entendi. Relacionada às coisas que ela já viveu no passado. Isso, e que às vezes ela não tem nem noção de que aquilo pode acontecer, de que aquele parto ele pode ser um gatilho para algo que ela não vem cuidando, né? Sim. Então pode acontecer dessa mãe não conseguir se conectar com esse bebê, né? Olhar para esse bebê, Isso. não conseguir se permitir construir esse relacionamento com esse bebê de amor, de entrega, de olhar no olho, né? Porque a gente tem um mito assim, sabe, relacionado ao amor materno. A sociedade pensa que o bebê vai nascer, a gente vai olhar pro bebê, o amor vai nascer, de uma hora para outra a gente já vai saber o que fazer, como cuidar, como amamentar, como se a gente nascesse pronta, isso. Mas não é, né? No dia a dia que você vai até entendendo qual é a necessidade do bebê através do choro dele. Isso aconteceu comigo. Meu filho chorava em algumas situações, eu sabia, quando era cólica, quando era fome. Isso, justamente. Então as mulheres se sentem pressionadas nesse sentido, né? Quando elas não têm essa reflexão de que a maternidade não é romântica, que a gente vai aprender a ser mãe, né, no contato com o nosso bebê a partir das necessidades dele. Então, pode acontecer de chegar no nascimento e essa mulher não se conecta com esse bebê e se sentir péssima, porque ela olha e não se reconhece como mãe, ela se sente insegura. Ocorre algumas mudanças no corpo, né? Ela se sente com autoestima baixa. Isso, ela olha para esse corpo e não se reconhece mais, sabe? Tem a parte da amamentação, né? Isso, da cobrança da amamentação, porque a gente acha que vai botar o menino no peito, o menino vai mamar, mas não é, né? São várias tentativas e erros.
Então, tudo isso pode levar a um quadro de depressão pós-parto, que é essa parte, né? Que você trata Isso, que a gente faz um acompanhamento com essa mãe do puerpério, para ela conseguir se conectar com esse bebê e respeitar esse tempo dela, porque a depressão também ela tem a questão do fator hormonal, né? Sim. O hormônio responsável pelo prazer, pela felicidade, ele cai drasticamente. Entendo. Então, pode acontecer a depressão. É tanto que no pré-natal psicológico, que é a ferramenta de trabalho que eu utilizo, a gente acompanha tanto a gestação como o pós-parto. Certo. Como foi o parto, como é que ela se sentiu, como é que está a rotina, como é que está a rede de apoio. Tudo isso para fortalecer essa mulher. Certo. E no caso da mulher que acaba não querendo o contato, né, com o parceiro, rejeitando o parceiro de alguma forma, também entra nessa questão de que a experiência do parto ela foi tão marcante que tocou em algum aspecto ligado ao relacionamento dos dois. Entendo. Porque no final de tudo ela está grávida porque ela estava com ele, né, e ela passou pela experiência do parto em decorrência de um relacionamento com esse parceiro. Então, de certa forma, ela pode acabar culpabilizando, né, ela está vivenciando tudo isso, né, esse parceiro, pelo fato de estar fragilizada, de não estar entendendo as emoções, de estar precisando trabalhar o interior, né, o interior. Indira, em um outro momento, eu vi nos stories do seu Instagram, que eu te acompanho, e vi que você mantém um grupo digital para mães, um grupo terapêutico, né, voltado a essas situações de trocas de experiência entre gestação, pós-parto. Queria que você estivesse falando um pouco sobre isso e até convidando, né, algumas pessoas a participarem desse grupo, que eu particularmente achei muito interessante. Isso, Cássia, é um projeto muito especial, que é o grupo Maternares, que tem justamente esse objetivo de conectar as mães nessa fase tão especial que é a maternidade. A maternidade traz tantos desafios e muitas vezes as mulheres se sentem um pouco solitárias. Sim, sim. Então isso me motivou a criar esse grupo terapêutico com mães. Exato. Interessante, Indira, é que hoje não só como gestante, mas em outra área, receber uma prescrição de exame, algo do tipo, sentir uma dor, a gente corre para o Google, né? E vai ver qual é o teor, a origem, e muitas vezes eles nos enganam. E uma coisa interessante é que todas essas mães podem estar trocando essas experiências no seu grupo, porque várias sentem sintomas diferentes. Isso, além do momento para troca de experiências na questão emocional, né, em si, como é que está sendo a maternidade para cada uma delas, a gente também, desse grupo, tem o grupo no WhatsApp entre as mães que elas vão trocando informações. Quais são as vacinas? Eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. E uma vai contribuindo com a maternidade da outra pela experiência que está vivenciando. Aí você aproveita e convida as pessoas para participarem desse grupo. Já falei pra câmera agora. Olá, mamãe. Se você acabou de descobrir a gestação, ou tá no meio do caminho, já tá pertinho do bebê nascer, saiba que você não tá sozinha. Eu te convido para fazer parte do grupo Maternares, para você construir a sua maternidade de forma mais leve, mais autêntica, se conectar com outras mães, né, e cuidar do seu interior para você poder ofertar o melhor para esse bebê que está chegando. Venha com a gente, entre em contato comigo, me siga no meu perfil para mais informações. Você terminou muito séria. Foi? Poxa, ela é tão sorridente. Foi, você sorriu, mas no final você ficou séria. Eu Oxe, eu gostei da resposta Não, dela. mas foi o final, mas ela fez. A feição dela ficou muito séria. Vamos de novo. É normal, viu, Indira? Vai. É porque eu fiquei com a sensação, eita, faltou alguma coisa. É porque você pensou, não foi? Foi, eu pensei enquanto eu falei. Tá, fica à vontade. Então fica o convite, mamãe, se você acabou de descobrir a gestação, ou está no meio do caminho, ou falta pouquinho para receber o seu bebê, mas você quer fortalecer a sua saúde mental, quer estar bem no seu parto, no seu puerpério, e além disso, você está se sentindo sozinha, quer se conectar com outras mães, eu te convido a participar do grupo terapêutico Maternares. Vai ser um momento, é um espaço seguro, né, onde você pode construir a sua maternidade de forma mais leve e autêntica. Me siga nas redes, né, @psicóloga Indira Pontes, e venha conhecer sobre esse projeto tão especial.
Hoje, na minha segunda edição do Café com Cássia, eu gostaria de agradecer a loja Nature, que fica situada aqui no bairro do São Jorge, que me presenteou com esse bolo diet de chocolate com abacaxi e coco delicioso. E esse café gourmet Damásio, que nem precisa você tomar com açúcar. Delicioso. Gratidão, Nature e Thaís, nutricionista. Sobre a sua história de vida, Indira, vejo que você veio de família simples, né? Aqui no bairro do São Jorge. Nosso bairro, ele foi quebrado agora um preconceito, né? Que antes tinha um lixão e as pessoas tinham muito preconceito até de dizer que morava, que antigamente era Sítio São Jorge e hoje denominado bairro São Jorge. Você conseguiu quebrar essa barreira sendo a primeira pessoa da sua família, da parte materna, a se formar, saindo de uma escola pública, né, para uma universidade pública, onde há muita concorrência. E qual foi a razão da sua escolha nessa área de psicologia? Então, Cássia, eu me sinto muito grata, assim, me sinto muito orgulhosa, né, por essa conquista de ter, através do ensino, né, da educação pública, ter alcançado, né, uma graduação em psicologia e hoje ser uma profissional da área e poder mudar um pouco a minha realidade, né, e a realidade da minha família. Foi um processo assim de muita luta, né, que a gente sabe que não é fácil. E o que me motivou a escolher psicologia foi a minha história de vida, porque o meu irmão, ele é PCD, ele tem deficiência, paralisia cerebral, e ele é o mais velho, eu sou a do meio e tenho uma irmã mais nova. E desde pequenos, meus pais ensinaram que nós somos iguais, né, e que a gente também pode cuidar dele. E nesse ensinamento, né, nessa sabedoria dos meus pais, de colocar um ambiente que a gente que ele se sentisse incluído, né, eu fui construindo uma relação muito íntima com meu irmão, e também foi surgindo uma curiosidade, né, na minha cabeça, porque ele não fala, mas ele interage, ele sorri, ele tá aqui presente no ambiente, ele não consegue falar, mas ele consegue se comunicar da forma dele. E foi surgindo Despertou o interesse. Despertou o interesse na minha cabeça, como é que funciona para ele, né? O que é que tem por trás, né, desse diagnóstico de paralisia cerebral, né? Como é que está sendo para ele? Porque, por exemplo, a gente teve a infância uma pertinho da outra. A minha infância, como uma pessoa neurotípica, né, que a gente fala, é de uma forma. Uma criança que é neuroatípica é de outra forma. Então, tudo isso foi gerando uma curiosidade e entender como é que funciona a mente humana, o desenvolvimento infantil, né, como lidar com essas dificuldades, né, e como é que poderia contribuir também. Então, assim que eu entrei em psicologia, eu já fui mergulhando na parte do desenvolvimento infantil, na relação mãe-bebê, entendendo melhor como foi a história do meu irmão e como isso afetou a saúde mental da minha mãe, né, que marcou muito a história dela, foi o primeiro filho, e o diagnóstico dele foi resultado de uma violência obstétrica. Então, tudo isso foi corroborando para buscar a psicologia infantil, e agora, né, me aprofundando ainda mais na questão da maternidade, da saúde mental materna, né? Como é que fica a mamãe quando o bebê que chega não é o bebê que atende ao que a sociedade espera, né? Como é que se sente essa mãe, como é que ela pode se fortalecer. Então, todos esses questionamentos me trouxeram até aqui e me movem. Estamos chegando na reta final de mais um programa. E eu quero agradecer muito a sua presença. Quero inclusive que você deixe aqui para o pessoal, né, que será postado, onde você atende. Eu sei que é aqui no nosso bairro, deixa o endereço certinho. E nas considerações finais, eu gostaria de te fazer só mais uma pergunta, né? Estamos chegando no final do mês da mulher e hoje as mulheres estão muito competitivas, né, muito pareadas com o serviço até mesmo que homens fazem. E para conciliar tudo isso, maternidade, autocuidado, estudos, eu gostaria de saber como é que você lida no dia a dia com essa correria, principalmente por ter uma bebê de apenas 1 ano, né? Então, o segredo é rede de apoio. Desde a gestação, você já pensar
quem vai ser sua rede de apoio, quem são as pessoas que vêm para somar de fato, que você confia, para que essas pessoas possam te apoiar no puerpério e assim por diante. Esse é o meu caso, eu tenho uma rede de apoio fortalecida, né, formada por pessoas que eu confio, né, a minha mãe, minha sogra, minha irmã. Inclusive para cuidar da sua filha durante esse seu cronograma, né, diário, né, que é atendimento, academia. Isso, todas essas demandas, cada dia é uma logística, né? Exato. A gente vai se adaptando, vai lidando com os imprevistos, entendendo também que a gente não consegue ter uma rotina ideal, como a gente vê no Instagram, né? As mulheres tendo rotinas ideais, a gente sabe que na realidade é bem diferente. Por trás dos bastidores existe uma outra realidade, que inclusive, pessoal, eu quero ressaltar para vocês que no primeiro momento os meus convidados estão sendo pessoas do próprio bairro, que tem por trás tem toda uma história, tem bons atendimentos, estão instalados aqui no próprio bairro e isso é um diferencial. Isso, eu atendo no formato online, para quebrar essa questão da barreira geográfica, né, poder atender mães de diversos lugares do Brasil, e atendo presencialmente aqui nos bairros vizinhos, da Mangabeira, aqui na Serraria, pertinho de São Jorge. Ah, legal. Queria aproveitar o espaço, Cássia, para convidar o pessoal a conhecer o meu trabalho, conhecer o grupo Maternares, né, esse grupo terapêutico para mães. Nesse começo a gente está fazendo com gestantes e puérperas, mas a gente pretende ampliar para mães que estão vivenciando outras fases da maternidade. Sim. Então, mamãe, se você sente no seu íntimo que precisa cuidar de si, precisa se fortalecer a sua saúde mental, a sua autoestima, fala comigo no Instagram. O meu Instagram é @psicologaindirapontes. Vamos conversar um pouquinho para você entender como é que funciona, se é para você, e juntas vamos construir uma maternidade mais autêntica. Quero agradecer a presença da Indira Pontes, uma grande profissional que eu já conheço aqui do bairro. E vale ressaltar, pessoal, que nesse primeiro momento eu estou trazendo os profissionais, assim como alguns empresários do meu bairro, para sentar aqui, tomar aquele café, aquela conversa descontraída, contar um pouco da sua história, e você pode ser o próximo convidado. Vem tomar um cafezinho com Cássia Sena? Fala comigo no direct.